tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de outubro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1715, 4 páginas, 45 logias ou sessões e 11 máximos. O tema, o verbete, antinorma da conscienciologia. A especialidade é a holomaturologia. Definição. A antinorma da conscienciologia é a manifestação conscienciológica da consciência lúcida ao encarar frontal e explicitamente os preceitos, costumes, padrões, procedimentos, regulamentos, regras e princípios quando antievolutivos, mas usuais e em vigor pela maioria dos componentes da sociedade intrafísica ainda patológica. O empenho na incorruptibilidade autopensênica, os desafios avançados à ponderação e as induções aos confrontos das normas conscienciológicas perante determinadas ideias em vigor na sociedade ainda patológica. A inteligência evolutiva, a otimização dos autodesempenhos, a relevalidade inteligente das coisas evolutivas, a superexatidão do megafoco da consciência lúcida, as verdades antidemagógicas, as contestações intelectuais racionais, as vivências diferenciadas de padrões sociais homogêneos e generalizados, o antinormativismo respaldado pela cosmoética, o apartidarismo socialmente engajado, a subversão ideológica com convivência pacífica geral, a teática da autoconscientização multidimensional e multiexistencial. Nós temos na argumentologia a taxologia com 15 posicionamentos existenciais avançados, explícitos e defendidos pelos princípios conscienciológicos teáticos, podendo ser categorizados como antagônicos ou evidentes antinormas perante as realidades e preferências das consciências vulgares da SOCIM, neste ano base 2010. Eu quero dizer que no 06, descrenciologia, está faltando um S, as naturezas. Na remissiologia, tem 15 itens, nós destacamos. Amplificador da consciencialidade. Auditoria da pancognição. Autolucidez consciencial. Hiperacuidade. Holomaturologia. Frase enfática. As antinormas da conscienciologia são manifestações confrontativas explícitas contra o fluxo do predomínio regressivo dos interesses materiais ainda vigentes na existência intrafísica. Você admite a vivência direta, pessoal, das antinormas da conscienciologia? Desde quando? Pergunta. Quando projetado para fora do corpo, a consciência consegue retornar para o corpo físico segundo sua própria vontade? Se ela tem lucidez extrafísica, sim. Se não, ela é o joguete da circunstância e das energias que ela movimenta. O processo é o mesmo quando a consciência está muito distante de soma, é de qualquer maneira. O senhor poderia explicar melhor? Olha, eu recomendo a leitura do livro Projeciologia, que a gente explica tudo isso. Existe a projeção de psicossoma e existe a projeção de mental soma, que é mais sofisticado. Isso tudo tem que ver porque é diferente. A própria projeção do psicossoma ela pode ser mais lastreada ou não. Isso aí modifica o nível de consistência da lucidez da consciência projetada. Isso tudo influi nesse processo de volta, de interiorização. Outra, fui ao oftalmologista ontem, sentei na cadeira para fazer o exame, no início a máquina funcionou direito, mas depois parou. Em princípio a médica achou que tinha acabado a luz.
acendeu outros equipamentos mais afastados e eles estavam funcionando normalmente. Saí da cadeira e o equipamento voltou a funcionar. Ela disse, que coisa estranha. Pergunta, será que isso se deve ao aumento da energia pelo EV? Será efeito de ectoplastia ou será simples estática elétrica do corpo? Percebo uma certa descarga elétrica das mãos e a temperatura delas é muito mais quente que o resto do corpo. Poderia falar sobre isso? O caso todo é o seguinte, seria bom você anotar tudo e se verificar pelo estado vibracional as suas alterações de hipotermia e hipertermia. Isso aí é importante, porque as energias influem muito nisso. Uma outra coisa que você pode fazer é uma técnica que a gente tem, que é o seguinte, ó, olha bem para mim. Você pegar uma mão na outra e fazer isso, ó, e colocar energia em determinado objeto. Faz isso. Você vai ver que você pode ou diminuir a temperatura ou aumentar a temperatura, depende de você. Com um processo só de fricção dos palmos chakras. Eu quero falar aqui para aquela senhora que escreveu, que é uma enfermeira que está aposentada agora. Olha, essa outra missão que você vai fazer, talvez é o caso de você mudar. Se você já tem ideia disso agora. Agora, a gente não deve estar vestindo um santo, desvestindo outro santo, para vestir outro santo. Pensa bem. Na dúvida, melhor é não fazer nada. Mas no seu caso, pelo jeito que você está mostrando, é hora de tomar alguma providência. Não tem jeito de você mudar, entrar nesse novo estágio e continuar fazendo a assistência que você estava fazendo? Pensa bem nisso. Uma outra coisa, para essa senhora da energia positiva, aquela que tem glaucoma e catarata, nós vamos ajudar o processo, vamos entrar nessa. Isso aí seria bom mexer mais com as energias. Agora, seria bom era trabalhar com estado vibracional. Sobre o nosso amigo aqui, eu quero dizer que deixa eu arranjar aqui, é um senhor de Belo Horizonte e que mora em Dallas. Eu queria falar que a melhor coisa que você faz é procurar a IAC. Vocês podem dar todos os endereços da IAC aí, por favor? É procurar a IAC, que é a International Academy of Conscienciology. Eles podem ajudar. E você vai poder definir se você é intermissivista ou não é. Isso é importante. Nós temos aqui o site da IAC, para você entrar, que é o www.iacworld, que é iacworld.org. Aí lá você encontra todos os telefones, porque aqui nós temos telefones só de Foz do Iguaçu, então como ele está nos Estados Unidos, pelo site ele acessa as unidades americanas. Agora veja essa aqui, essa é para você. Vocês só lidam com intelectuais? E os não intelectuais, como é que ficam? Eu quero dizer para você que todo dia eu lido com gatos. E eles não são muito intelectuais, não. Nenhum tem PhDs, nenhum é PhDs. Fora os cachorros que tem aí a situação toda. E outra coisa, e os assediadores? Que tem uns que a gente não sabe que bicho classificar. Ele chega de uma tal maneira, aquele Exu, ou um assediador, que fala assim, esse a gente classifica onde? Aí seria o elo perdido da baratosfera, ele se perdeu na baratosfera. Então ficou aquilo. De modo que, se você é intelectual ou não é intelectual, nós não fazemos discriminação. Nós temos aqui, por exemplo, homossexuais que trabalham conosco, temos lésbicas que trabalham conosco. Eu já publiquei um livro com um homossexual, que foi o Chico Xavier, 17 livros de coparceria com ele. Nós não fazemos discriminação para ninguém aqui. Fazemos? Agora, nós pesquisamos tudo e metemos o pau naquilo que a gente pensa que é isso ou aquilo. Estamos aí para debater. Por que a gente mete o pau? Para haver debate, para haver refutação, para as pessoas poderem fazer pesquisa. É um problema de investigação, de abordagem técnica, científica. Então, o processo é esse.
Agora é lógico, nós damos preferência para lucidez, intelectualidade, discernimento, holomaturidade, hiperacuidade. É lógico. É a antinorma. Como é que é? Agora, você está achando ruinzinho o processo? Veja esse verbete de hoje. E olha, e vamos debater. Nós estamos aqui para receber ideias, para nós mudarmos as nossas. Nossas ideias não são eternas, não são absolutas, não são dogmáticas. Estamos aqui para mudar. Que venga el toro, viene caliente, que estamos esfervilhando. Não é isso? Estudando para a aula de grupo Karmologia, no curso Assistenciologia, surgiram algumas dúvidas. O professor pode me ajudar a entender melhor sobre a taxologia da inseparabilidade grupo kármica? Posso fazer a relação. Intimologia com ego-karma, estereologia com grupo karma e transmigraciologia com polikarma. Qual a melhor forma de relacioná-los? A questão da separação mínima, intermediária e máxima tem relação com o quê? Primeira coisa é o seguinte, se há uma separação que a motivação ou a iniciativa não é sua, você não deve preocupar com isso. Então, é um processo da outra consciência, da natureza, da evolução, é um problema que transcende a sua vontade. Agora, o que se passa? A intimologia com ego-karma. A pessoa tem que estudar muito a intraconscienciologia para ela entender a ego-karmologia. A estereologia com grupo karma. A pessoa tem que fazer muita assistência aos outros, quer dizer, a heteroassistenciologia a partir de você, para que haja a Max Proex, a programação grupal. Transmigraciologia com polikarma. Isso não diz respeito a você. Se alguém foi, transcende a sua capacidade de decisão. A determinação transcende a sua capacidade evolutiva. De modo que relacione por aí do jeito que nós estamos falando. O que interessa é o seguinte, procure ter assistencialidade, fazer assistência aos outros e colocar isso na frente, por cima e sobrepairando todas as coisas. Com isso, você vai errar menos. De modo que, na inseparabilidade grupo kármica, muita coisa não diz respeito a você e as pessoas têm dificuldade com isso. Agora, do seu ponto de vista, o melhor que você faz, cosmoeticamente, com todo o discernimento, é não procurar separar-se de ninguém. Fique com todos, sem fazer média com ninguém. Procure ajudar todos de uma maneira justa, cosmoética, equilibrada, harmônica, dentro da mega fraternidade. Com isso, não tem erro, é só pensar. De modo que inseparabilidade grupo kármica não é um caso de polícia, não é um bicho de 7 cabeças. O processo a gente tem que entender o que a gente põe a colher de pau e o que não põe. Tem coisa que não diz respeito a gente. Uma pessoa se separou de você e foi lá para o fim do mundo. O problema é a iniciativa dela, você tem que abençoar, pense positivo, põe energia positiva no assunto. A mesma coisa são os fanáticos, por exemplo. Os apaixonados. Tem coisa que você não consegue superar, esse povo tudo é um processo psiquiátrico. Agora a outra, enfatologia, página 1, quinta linha, de cima para baixo. Poderia aprofundar sobre as contestações intelectuais racionais, dando alguns exemplos? Qual seria o comportamento teático ideal para as contestações? Olha, com as contestações intelectuais, ou vamos dizer, mais sérias de argumento e tudo mais, melhor para a gente usar, eu, pelo menos, acho, você deve olhar as terturas que você vai ver que eu sou assim, eu falo a verdade,
e uso impactoterapia, fratura exposta e soco na cara. Mas veja, com bom humor. Eu não deixo de ter bom humor. Eu falo as coisas, mas eu não carrego energia em cima da pessoa. Eu procuro pôr energia positiva para ela melhorar. Então, veja, nós aqui não fazemos segregação de nada nem de ninguém. Nós queremos que todo mundo tenha liberdade de pensar e de agir como bem entender. Agora, vem perguntar, a gente dá opinião. O ideal, nesse caso, seria isso. Agora, a gente fala que às vezes falta vergonha na cara, tem muita ignorância, tem os burraldos, burrildos e burroides. Quem é que não tem? Ninguém é perfeito. Agora, nós fazemos isso com bom humor. É um tipo de mostrar contestação com bom humor. Damos a banana para os outros. Às vezes a gente dá até uma cuspida quando o negócio é muito violento, muito sério, que rebaixa demais na sarjeta, a gente dá uma cuspida, porque já está no lixo mesmo, não vai, né? Até ajuda. Às vezes vai nascer uma flor no meio do pântano, né? Com a cuspida da gente, tudo é possível. De modo que vamos entender o que é que a gente quer dizer com isso. Agora, essa contestação, ela fica assim, vamos dizer, com certo humor. Então tem boa vontade, mostra disposição, mostra equilíbrio, entende? O processo é por aí. O que você quer falar? A contestação também, ela tem que ser fundamentada sempre, né? Quer dizer, não é só dar o contra, mas mostrar o porquê, né? Não, eu falo que os fatos é que orientam as pesquisas. Meu negócio todo é baseado nisso. Agora, ó, falando em contestação, eu já falei sobre a consciência frutariana e que eu uso a dieta frutariana. Mas existe uma minoria da humanidade que tem alergia à fruta. Então aqui, ó, está um folheto, isso aqui é um folheto, porque tem 48 páginas só. Eu livrei o libreto. A autora publicou, não tem nem data, mas é muito bem feitinho. Tem uma data só aqui que ela colocou de copyright, 2008, quer dizer, tem 2 anos. Agora, não tem assim, local, sabe como é que é? Não tem nada disso. É um folheto. Agora, o que se passa? Muito bem feitinho. O nome da autora é Andréia de Melo Santos. O título que ela colocou é Quando as frutas fazem mal. Conhecendo a intolerância hereditária à frutose. Frutose. E a levulose e outros nomes aqui que ela está usando aqui. Agora, ela explica uma porção de coisa séria. O que é a frutossemia? Quais os sinais e sintomas da intolerância hereditária à frutose? Entendendo a genética, diagnosticando a intolerância hereditária à frutose. Tratamento, considerações finais. Tem referência bibliográfica, receita com baixo teor de frutose, receitas doces e receitas salgadas. De modo que se a pessoa tem, se alguém quiser fazer qualquer consulta, está aqui o livrinho. É interessante ver. Biscoito de aveia, bolo bravo, bombons de leite, bolas de pipoca, bolo de fubá cremoso, pão de ló. E por aí vai, biscoitos recheados, broa de fubá. Ó, aqui ela já mexeu comigo. Broa de fubá. Isso aí é um negócio sério. De modo que é uma coisa para a pessoa ver. Você sabe que uma minoria, às vezes, não pode chegar perto de fruta. Então, hoje nós estamos socorrendo essa turma. Se alguém quiser ver, o livrinho está aqui, tá certo? Agora, gente, eu hoje quero falar para vocês que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Amanhã o Cine Clube Cognops vai apresentar Um Amor para Toda a Vida, que é aquele que eu recomendei. Vai aparecer lá. Agora, junto com isso, você sabe que é amanhã às 19 horas. Mas junto com isso, eles estão precisando de voluntários. Se você quer colaborar com o Cine Clube, mesmo que seja só esporadicamente, eventualmente, procure o Marcos Dung, que ele está por aí sempre. Ou apareça 2 horas antes da sessão. Ele está lá. Se aparecer 2 horas, vai ajudar. Participe integrando nossa equipe
para integrar ainda mais a Cognox. Se vocês quiserem, Um Amor para Toda a Vida. É do Michael Branagh. É um filme de 1941. É interessante o negócio aqui da situação toda que tem. O original desse é o Closing the Ring, que é o original em inglês. Agora, vale a pena para quem quiser ver a situação. O filme é interessante. Você viu o filme, né? Você gostou do filme? Pois é. Olha, se ela gostou do filme, ela que é um pouco rigorosa em certas coisas, é porque o filme tem algum valor. Não vai. O João viu o filme, não? E você gostou? O João também. Então o negócio é sério. Hein? Um amor para toda a vida. Eu digo, meu amor por vocês é para a eternidade. É mais que essa vida, tá certo? A fatologia, o último item da fatologia, a subversão ideológica. Sei. Você pode aprofundar? A subversão ideológica com convivência pacífica geral. Como se dá? A subversão é o seguinte: é você dar conta de alguma coisa que você faz, ou tem outra opinião diferente daquela, mas você não vai matar as outras pessoas, você não vai perseguir as pessoas, não vai fazer nada do jeito que o povo aí faz, na religião, os apaixonados, os excessivos. Esse povo fica matando uns aos outros. Isso aí é que é um processo certo. Agora, tudo é uma subversão ideológica, não há dúvida. Outra coisa, quem se define perante as realidades do cosmos é inevitavelmente subversivo. Mas isso é também um paradoxo, né, Valdo? É. Sendo posto em paradoxologia... Porque... Agora, o problema todo é a marxiscidência, né? Se a pessoa chega na marxiscidência, ela sai bem. Se ela se deixa render pela mindissidência, ela vai para o buraco. Bom, porque tem essas duas... A coisa mais séria na subversão ideológica é a qualificação ou nível da dissidência. Vamos pensar, não tem outro jeito. Isso não é filosofia, isso é ciência pura. O número 2... O número 2, antimodismo. A preferência pelos recursos evolutivos funcionais específicos de cada consciência interessada na execução da programação existencial. Antinorma perante as legiões de seguidores dos modismos ou da crista da onda do momento. Eu entendi, é que esse modismo é habitual na socinha, é generalizado. Essa semana ou esse mês, qual é o modismo que está na praça? Quem é que sabe? Tem algum aí mais sério que apareceu? Alguma coisa na televisão, alguma coisa? Nada? Lá do Tiririca não deixa de ser. É o Tiririca, né? O Tiririca. Já deu Tiririca todo lado, parece que está na moda, né? O Tiririca. Pode ser que seja, é isso aí. Então, nós somos do antimodismo. Tá certo? Pode falar. Alô. Professor, então dá para viver com um nível de frustração positiva? Nível de quê? Frustração. Não é frustração. Por quê? Quem está frustrado é boboca, né? Tem que dar um jeito de sair disso. Não pode, não. Então dá para discordar? O que nós estamos falando é você discordar numa boa. E nós chamamos isso de admiração, discordância, é um binômio. Você discorda da pessoa e admira ela ao mesmo tempo e convive com ela. Entende? Entendo. Eu, por exemplo, sou homem, eu convivo bem com mulher. Até um certo ponto. Tudo isso é problema sério, a gente pensar. Está entendendo? Então, na vida, você tem muita diversificação. Uma outra coisa, ninguém é igual a outra pessoa. Não existe alma gêmeas, isso é besteira. Isso é literatice, bobagem. Entende? É coisa infantil. Não existe alma gêmea. As pessoas são muito individualizadas e específicas. De modo que a gente tem que procurar
os duplistas, as companhias evolutivas que têm alguma afinidade com a gente. Isso é muito importante. O que você quer dizer? Professor, aqui na página 1, Fatologia, quarta linha, a superexatidão do megafoco da consciência lúcida. Como é que a gente consegue saber qual a superexatidão é o seguinte, é você olhar a prosêmica, ou seja, a base, o local que você está mexendo com aquilo, e também a cronêmica, aquele momento evolutivo. Ali o que você vai fazer tem que ser super exato, bonitinho, certinho. Você não tem outra escolha para fazer mais nada a não ser aquilo. É o melhor que você tem, o ideal. Isso é que é a super exatidão. Então, por exemplo, estou escrevendo um verbete e eu procuro a super exatidão que eu consigo para imprimir naquele processo, naquele momento evolutivo. Passa 2, 3, 5 dias ou um mês, eu vejo que é bom acrescentar alguma coisa, eu clarear alguma coisa, eu substituir alguma coisa. Os fatos orientam a minha pesquisa para mudar aquilo. Essa super exatidão, ela é sempre efêmera, fugaz. Você está entendendo? Agora ela passa rápido. Mas naquele momento ela funcionou, ela foi o ideal. Nós não tínhamos coisa melhor. Então ela é avaliada sempre, todo dia você tem que avaliar. Você já pensou o dia que você for serenona, que você vai ficar antes da gente, você vai olhar para trás, toda essa super exatidão que nós estamos falando, você vai achar boba. Tá certo? Você vai ter muito maior do que isso. Quem sou eu, primo? Mas é por aí. É dessa massa que vive a serenona. É isso? Sim. Pode. Na página 2, na codigologia, você podia aprofundar essa relação do CPC com o livre pensamento? Essa está para você. O problema é o seguinte, o Código Pessoal de Cosmoética, reiterando a defesa do direito universal ao livre pensamento. Então, a primeira coisa que tem, seu Código de Cosmoética tem que deixar todo mundo livre para pensar aquilo que bem entender. Seja na sua família nuclear, nos seus colegas de profissão, nos elementos do seu convívio social, enfim, dentro dos processos das coleiras do ego. O negócio é deixar, cada um siga aquilo que quer. É aquilo que eu estava falando aqui antes aí. Todo mundo tem que ter. Eu defendo com a minha própria vida o seu direito de pensar livre, mas quero também que você não se incomode com aquilo que eu penso. Tá certo? Esse é o caminho. Agora, tudo isso é preciso de intelectual, né? Modo que, como é que faz? Nessa hora que nós estamos falando isso aqui é para intelectual. Não é para uma pessoa apedeuta ou robotizada. E isso é levar o princípio da descrença não só para si, mas permitir os outros nisso, né? Permitir os outros, todo mundo. O negócio é geral. A pessoa quer pensar por ela. Democracia avançada, pura. Entende? Tem reparado nas últimas semanas que toda vez que eu me pergunto que horas são, vejo números repetidos no relógio. Seja no relógio de parede, seja no celular ou no computador. Ambos com horários não sincronizados. E sempre que olho está lá, 12 e 12 horas, 11 e 11 horas, 16 e 16 horas. E olha que vejo bastante, viu? E olha que vejo bastante, viu? Há alguma explicação lógica para isso? Coincidência que chama. Vamos ver o que dá com o tempo. Anotem e vamos ver. Por enquanto é só coincidência. Ontem, quando o senhor julgou energia no menininho presente aí na tertúlia, reparei que teve algumas contrações musculares faciais durante o processo. O senhor fez EV enquanto julgava energia? Pergunto isso, pois quando faço EV, também tenho fortes contrações musculares. Não. O meu processo é o seguinte, quando eu exteriorizo energia, ou mexo com energia, eu não tenho contrações só faciais, não. Eu tenho contração no corpo todo. Isso faz parte do processo da ectoplasmia. A primeira coisa que contrai é a cabeça inteira. E isso mexe nos
nervos intracranianos e nos músculos também da caixa craniana. Então é aquele negócio que a gente tem, ó, quase assim, ó. Então, por exemplo, você puxa a fáscia látea, que você fica mais moço, que acaba as rugas que tem aqui. Ó. Acabou. E a orelha também mexe. Pois é. É a orelha de gato. É aquilo que você fica atento para ver o que vai passar. Tá certo? Valdo. Agora, essa contração faz parte dos processos de energia. Com o passar do tempo, dependendo da sinalética da pessoa, isso se acentua para mais ou para menos. 2 pontos a mais, 2 pontos a menos. É isso. Está na moda. Pontos percentuais. Essa está no modismo. Pontos percentuais. Valdo, aqui na legislologia, na página 2, é comentar isso, mas antes eu queria fazer uma observação. Eu já te perguntei uma vez por que a gente não sustentava sem interrupção, sem ruptura, aqueles períodos de desperticidade, que a gente já vislumbra, já tem. Passa um período, mas de vez em quando tem uma queda. Eu te perguntei se era o autoassédio que comandava isso ou o heteroassédio. Você falou a força do heteroassédio sobre quem está experimentando. Então, tem relação direta com essa lei do maior esforço aplicada à autossustentação holossomática dos autoposicionamentos evolutivos. É isso aí. Porque eu noto que também mexe na saúde essa sustentação de posicionamentos. No português, o que falta nisso é a auto-organização da pessoa. É só isso que falta. Indisciplina. Você acha que é isso? Ela não tem um megafoco ainda fixado. Sem megafoco fixado bem, a pessoa de vez em quando... Mas como você aborda aqui, a parte holossomática não tem a predisposição da paragenética, não tem a predisposição genética. Coloca a holossomática funcionando aqui visualmente dentro dessa dimensão. Aí é um processo de desorganização da pessoa, não é só o processo holossomático. A pessoa desorganizada. Por exemplo, se eu cheguei à conclusão que é importante a desassedialidade, autodesassédio, por que eu vou deixar que outro ainda venha interferir na minha vida? É besteira. Isso não pode acontecer mais. Se eu conseguir um dia, por que eu não consigo eternamente? Porque é aquilo que você falou, a força agora sobre você. Nesse início, quando a situação está assim, existe um fator que interfere na pessoa e que ela, como é jejum, está começando a engatinhar, ela erra, que é a interassistencialidade. A pessoa viu que está desassediada, ela está conseguindo superar, é o strong profile. Então, o que se passa? Ela começa a fazer assistência, mas não tem, vamos dizer, intrepidez, ousadia, permanência, tenacidade, constância, persistência dentro do processo. Ela tergiversa, ela vacila, ela hesita, o negócio vem na cabeça. Mas e quando não tem isso? E quando não tem essa... Quando não tem isso, está danada. Aí é pior de tudo, que ela não está fazendo assistência nenhuma. Se ela não faz assistência nenhuma, está tudo para baixo. Ela tem que fazer. Então, você veja, não é só a pessoa ficar desassediada. É a pessoa fazer assistência, sendo desassediada, permanecendo harmonizada com todos os fatores externos. Consciência, objetos, situações, tudo. Enfim, em bom português, tem que diminuir a autoconflitividade da pessoa. Ainda não chegou lá. Às vezes, Mário, isso demora um pouco. Conforme a pessoa, às vezes, demora 2, 3 anos. Ela vê, não, eu já sou capaz. Mas ainda não consigo manter a peteca no ar. De vez em quando ela cai. Mas eu estou me referindo a uma coisa específica, Valdo. É a baixa da imunidade física. Então, mas isso aí é somatização. É a somatização do processo. Não tem nada. A coisa é uma só. É autodisciplina, auto-organização, sistematização pessoal do processo, com reconhecimento que a pessoa é capaz de superar aquilo permanentemente.
ela ficar bem, com equilíbrio permanentemente. Essa que é a dificuldade. Mas o desperto fica doente, Valdo, ou nunca fica? Fica, mas ele não entra. A consciência não adoece mais. O que adoece é o corpo, isso é outra coisa. É isso que o povo sobre sexo, que exalta o sexo de algum modo, não entende. Consciência não tem sexo. A consciência em si, se ela chega a desassedialidade, ela não tem mais doença grave de nada. O corpo é que tem. E no processo, o corpo é que tem sexo. E no processo de desenvolvimento, a gente pode contar assim como um progresso o fato de diminuir a periodicidade e diminuir também a intensidade de qualquer processo em relação à saúde? Ela isso pode diminuir parte? tudo. Outra coisa, uma boa situação, que isso é uma das técnicas que tem, quem começa a dominar a autodesassedialidade, começa a, ou se não fez antes, ela vai fazer logo em seguida. Ela começa a eliminar as mini doenças. Tudo que é coisinha de bobaginha pequenininha, ela liquida com as energias na hora. Então, por exemplo, exames médicos, aquilo que eu falo para você, certas coisas que vão fazer no dente, não precisa anestesiar, pode fazer. Outra coisa, fazer endoscopia, não precisa de fazer nada, pode fazer. A pessoa supera. São mini doenças e mini processos que movimentam o corpo humano. A pessoa supera isso tudo. Isso é energia. Mas pensa bem, tudo é um problema de energia. Melhora com a energia, piora com a energia. Se a pessoa já domina as energias bem, tudo vai melhorar com ela. Tem nada que vai ficar por baixo. Tudo vai melhorar, porque a energia está melhorando. A energia melhorou. Tudo muda. Valdo, você falou, né? A pessoa faz assistência, mas não tem intrepidez, ela não é intrépida. Isso que você está falando. A pusilanimidade, aquele negócio que eu falo. A pessoa começa a movimentar aí o trabalho para executar a PROEX. Vem os caras do passado, ela medra de tudo quanto é jeito. É. Como diz o cara, com todo o português elevado, faz o número 1 pelas pernas abaixo. A gente poderia dizer, então, que desperticidade é questão de decisão e vontade? Isso resolve? Eu acho que é a base. Agora, o que resolve mesmo é a pessoa admitir que existe energia consciencial. Sim, sim. Dominar essa energia consciencial. Saber aplicar em favor dos outros. Pensar na humanidade. E na para-humanidade. O cara perguntou para mim, mas o que a gente tem que pensar primeiro? Eu falei assim, na para-humanidade, por causa do assédio físico. Primeiro a para-humanidade, depois você pensa na humanidade. E quem precisa de mais socorro, geralmente, para a maioria das pessoas, são elementos, componentes da para-humanidade. Também, quer dizer, eles são a causa. É. É a concausa extrafísica. O negócio não é fácil. Valdo, isso aí tem a ver com o que você falou agora, mas eu queria entender mais essa questão de a pessoa ficar desassediada e praticar assistência permanente. Qual o caminho para isso? Para mim, mais sério, eu estou falando isso há vários anos. Chama-se TENEPS. TENEPS é a base de tudo. Nós estamos dentro de um arcabouço de princípios e de técnicas que são todos, têm princípio, meio e fim, são todos entrosados com racionalidade. Um puxa o outro. Depende da pessoa, o que ela está fazendo. Não tem por onde fugir disso. Agora, a assistência permanente é que leva ao desassédio permanente? A assistência permanente é que fixa o trabalho da consciência para o resto da eternidade dela. Até chegar lá, ela é bicho. Agora, não é a assistência permanente que vai fixar isso. É o modo da pessoa fazer a aplicação da sua própria energia consciencial. Isso é que muda tudo.
Ficou claro? Isso aí não está claro. O padrão seria o padrão energético da assistência, também o padrão da assistência energética. O padrão de energia é o nível de energia que aquela pessoa consegue atingir. Esse é o padrão dela. Cada um de nós aqui tem um nível de energia vivenciada. Mas é uma assistência full-time, ela é assistência o tempo todo. A própria TENEP já explica isso tudo. Com o passar do tempo, ela se torna diária. Vai chegar um ponto que a pessoa chega no OFIEX. Na OFIEX, ela já começa a trabalhar para o outro lado, mais diretamente. Depois disso, o caminho vai ser o quê? Ela entrar na questão da semiconsciência. E por aí vai. O que você queria? Página 1, na fatologia, penúltima linha, o apartidarismo socialmente engajado. O apartidarismo socialmente engajado. Você veja bem, nós aqui, vamos entender o que quer dizer apartidarismo e a politicologia. A politicologia. Não estou falando a politicologia, não. Estou falando uma palavra só. A política. A politicologia. O que significa isso? Nós, por exemplo, eu falei aqui antes da eleição, aí, desse primeiro turno, nós não somos políticos, nem também temos partido político aqui dentro. Mas nós estudamos tudo. Estudando tudo, nós queremos saber tudo sobre a política atual. E cada um deve votar, porque nós somos cidadãos. Cidadão e a cidadã devem votar, porque isso é um dever cívico. Então, o que se passa? A apoliticologia e o apartidarismo não manda a pessoa ficar de braço cruzado vendo a banda passar. Não. Ele tem que pesquisar, estudar, saber o que se passa. Nós somos favoráveis à democracia direta. Como não existe democracia direta no Brasil, nós vamos tentar ver se implantamos un petit comité, uma coisinha reduzida aqui dentro desse bairro que nós estamos fundando, que é a Cognópolis. Isso tudo é apartidário. Então, é um problema, vamos dizer, cosmopolita, universalista, de mega fraternidade, e a coisa séria não é apenas de especialismo, é de generalismo. É uma coisa de cosmovisão, não é de monovisão. Então, veja, tem lógica nessa nossa... Tem lógica? É racional o que nós estamos tentando? Esse nosso posicionamento é válido? Aí o povo vai falar assim, vocês são visionários, idealistas visionários. Assim, sim, e daí? Eu durmo muito bem com isso. Agora, qual é o problema? O engajado aí se dá justamente desse envolvimento e comprometimento. O engajado, né? quase sempre é o fanático. Não, mas aqui no contexto, Gente, eu falo que... o engajado grande. Por exemplo, é o hooligan que torce para o Flamengo e começa a brigar. Mas no caso aqui torce para o Corinthians e começa a brigar. O Coringão. O apartidarismo socialmente engajado. Nesse caso, o engajado é positivo. Que é o engajado no problema político, sem nenhuma superstição, sem nenhum excesso, sem demagogia, sem querer doutrinar ninguém, sem querer convencer ninguém, sem querer persuadir os outros. Nós queremos é pesquisar os fatos e arranjar a melhor conduta para nós, a melhor postura, a melhor manifestação evolutiva em favor de todos. Nós temos direito de fazer isso? Sim, temos. Isso é direito da personalidade humana. Nós podemos fazer isso. Outra coisa, nós somos segregadores de qualquer coisa? Não somos. Nós definimos as posições. Outra coisa, mesmo esses princípios que nós defendemos nesse instante, amanhã nós já podemos ter mudado tudo, porque nós seguimos o princípio da descrença. Você faz mais pesquisa, você muda aquela que você já fez ontem. Então você veja, tem lógica esse nosso posicionamento, ele é inteligente, é um posicionamento maduro, essa postura, por exemplo, é ideal.
É o que nós achamos que seja. Se alguém tem ideia melhor, que venha. Por isso que nós queremos debater. O debate é o máximo. Uma heterocrítica, uma crítica que uma pessoa faz a você, ela é inavaliável. Aquilo não tem preço, é o máximo. Eu falo isso faz meio século. A maioria não quer sentir isso porque tem paixão. Ela está defendendo um apriorismo, uma ideia empedrada, granítica na cabeça. Essas são pessoas que não têm cérebro. Elas têm pedra lá dentro. Então isso não resolve. Estão petrificados. Em Brasília, eles procuraram a gente para fundar o Partido Holístico, Valdo. Você acredita? Pois é. Partido Holístico. Partido Holístico. Agora veja, como é? Não, deve ser gente do Rio Grande do Sul. É dureza, né? Devia ser gente gaúcha que está fazendo isso. Pelo seguinte, é aquele negócio do mapa no Rio Grande do Sul. A hora que vem, eles colocam o mapa do Rio Grande do Sul e colocam Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Como é que fica internacional no Rio Grande do Sul? Então, assim, ó, vocês querem pôr internacional, tem que colocar um mundo. Esquece que não existe gauchismo nisso. Então, aí, esse povo deve ter sido, porque holismo, fazer partido... Valdo, a gente respondeu que se fosse bom partido, chamava inteiro. Tá certo. Não, é igualzinho, essas coisas já falaram muito para a gente. Eu falo assim, ó, nós somos do universalismo. Universalismo, começa com universalismo. Como é que faz? Não é mili-universalismo, mili-universalismo, é um universalismo, é um só. Tá certo? Então, como é que fica? Esse um só é para todo mundo. Como é que fica? Nós temos que ver as antinormas da conscienciologia. É o que nós estamos estudando aqui hoje. Vocês estão vendo que tem muita coisa nesse sentido. O que tem mais para o Brasil é esse primeiro aqui, antigercismo. A busca da exemplificação teática da lei do maior esforço, antinorma perante a lei do menor esforço, lei de Gerson, ou de levar vantagem em tudo, em vigor na vida globalizada atual por aqui. Eu vi na paradoxologia essa questão do contrafluxo. Agora, esse verbete, ele é o próprio contrafluxo, né? Ele já é em si tudo contrafluxo. Tudo que você faz tem um contrafluxo. Agora, esse contrafluxo pode ser um revertério, pode ser a seu favor. Então, ele enriquece você, ou ele cria problema para você. Então, isso faz parte, porque tudo que você pergunta tem uma resposta. Tudo que você procura, você acaba achando. Então, vamos pensar, o paradoxo da socin patológica, contrafluxo social, fluxo cósmico. Então, a pessoa está batendo a cabeça aqui, com coisinha desse tamanhozinho dentro da monovisão dela. O fluxo cósmico é muito maior e universalista. Então, supera, ele sobrepaira, ele abarca aquilo tudo e espera, né, para ver quando é que a pessoa vai se despertar. Então, a socin, ela está num contrafluxo negativo, contra o cosmos. Então, o Brasil está sob a égide da corrupção, ativa e passiva. É uma das coisas que mais comanda o Brasil atualmente. Os partidos são secundários, os candidatos são secundários. O que interessa é a vontade das pessoas de fazerem corrupção. Corrupção no Senado, corrupção na Câmara, corrupção na jurisprudência. Isso é o Brasil de hoje. Pela lógica, nós estamos no fluxo cósmico. É um contrafluxo em relação... A Terra está andando no fluxo cósmico. Nós estamos num contrafluxo... Não sabemos se aquela revolução da Terra está de acordo. Parece que não está muito. Vamos dizer, um paradoxo seria o contrafluxo nosso em relação à socin. Também é um paradoxo. É a antinorma da conscienciologia. Nós temos uma série de normas. Por exemplo,
se uma pessoa ou alguma condição amanhã houver uma unanimidade sobre as nossas coisas, tem alguma coisa errada conosco. A Conscienciologia não pode ter unanimidade tão cedo. E outra coisa, por isso que a gente não consegue também fazer a massificação desse princípio. Se a sociedade é patológica, se a maioria está de acordo com a Conscienciologia, então a Conscienciologia se tornou patológica para ser admitida pela maioria. Então, tão cedo a Conscienciologia vai ser admitida, vai ser perseguida, brigada, e gente contra, e criando problema, e levantando a poeira, enfim, faz parte disso. É o que você já falou esses dias, que a popularidade do político é patológica da sociedade, né? A maioria. Não, agora vamos pensar nisso. Se o povo começar a pensar nisso, a gente começa a entender quase tudo que tem por aqui na sociedade. Se a sociedade é um hospitalão cheio de doentes, é o que predomina, são pessoas doentes, que são as consréus atuais. Se essas consréus todas, quem começa a bater palma para a gente, quem é que está errado? Somos nós. Nós temos que ter gente contra esses princípios, porque senão que princípio besta é esse que você arranjou? Que as consréus estão a favor de você? Quer dizer, entramos para a máfia? Pensa bem nisso. As ditaduras quase sempre, elas são populares também. Então a primeira coisa, quando a pessoa admite os certos princípios da Conscienciologia, eu falo assim, você acabou de entrar para uma minoria. Você é dos caras que sabe perder? Você tem que perder para a matéria e ganhar para a consciência. Tem que saber perder para entender os processos evolutivos, senão não tem jeito. Não é só ganhar. A gente não ganha todas, eu vivo falando isso. A mafiocracia também é popular, né? Já que... Pois é. Agora, você sabe que o nome antigo para isso era chamado Estado Bestial. Estado Bestial. O seu amigo Norberto Bobbio explicou muito o que é o Estado Bestial. E antigamente chamava a polisferina. Entende? Lá da época já da Grécia Antiga. Então, esse é o Estado Bestial. Polisferina. Ferina. Esfera. Isso tudo existia. Agora, quem estudou muito isso foi o Bob. Hein? De base, né? Veio de lá, passou pelo italiano, tá? Agora aqui a gente está falando aqui no Brasil. Professor. Você sabe, o Bob usa muito os processos latinos devido a Itália, italiano e latino, tudo é a mesma coisa, né? Uma opção de coisa. O que o senhor vê que mais dificulta os políticos que até conhecem já a Conscienciologia a vivenciarem a Conscienciologia hoje? Cosmoético. Todo mundo tem medo de chegar perto da gente, por causa das verdades que nós falamos. Se a pessoa erra, a gente vê logo. Eles não querem isso, porque senão fica com ficha suja. Eles têm medo de chegar perto da gente. Ficha suja. Então a gente poderia dizer... O que eu vejo é o seguinte, nós teríamos que chegar num nível que a sociedade humana riscasse do mapa a possibilidade do ficha suja se manifestar. Já é um grande avanço esse ano que já conseguiram arranjar essa lei da ficha suja. É uma depuração, isso é reciclagem, é uma boa, mas ainda tem muita coisa para ser feita. O Brasil, por exemplo, precisa de muita modificação, né? Jurídica, política, é uma série de condições que tem aí. Então vamos pensar nisso. Isso aqui é um recinto de debate para essas ideias todas, para isso. Agora, o senhor acha, então, que muitas vezes se um político começar a refletir sobre a Conscienciologia, ele até largaria a política porque não estaria mais... Não, o ficha suja deve pensar em outra coisa, deve fazer assistência aos outros,
entrar na área da saúde para ajudar os outros. Isso é que é o ideal. Ele vai fazer melhor do que lá na política. Ele vai ficar cada vez com o rabo preso, com culpa no cartório, sem ter prisão grupal, que não é ideal para ele. Agora, os caras não querem saber disso, que a política, ela fascina e cria o fanático. Isso aí é um problemão. Toda ideologia caminha para isso. Agora, na política, isso é maior devido ao processo do poder. O poder entontece. É a cocaína ideológica. Lá no fundo tem sempre o poder. Entende? A TENEPS pode ser considerada um tipo de assistência vertical ou horizontal. Não, é em todas as direções, para baixo, para cima, esquerda, direita, nessa dimensão e na outra, depende do que é. Não adianta vir que não tem. Vertical e horizontal é muito pequeno. É a rosa dos ventos, vão por todos os lados. Você veja bem que a gente chama uma serenona de rosa dos ventos. Ela topa tudo. Tenho 18 anos e estou na Conscienciologia há uma semana. Olha só, uma semana. Sei que sou um jejum, mas vou chegar lá, pois nunca tive contato com algo tão avançado como essa ciência. Sei que já deve ter falado trocentas vezes, mas poderia me dizer, por favor, o que sente uma pessoa que não sofre assédio? Ela se sente desassediada. Agora, quais são as consequências de se sentir desassediado? Equilíbrio, poder maior do que tudo que tem por aí, né? Há um poder enorme dentro da pessoa por causa do processo de energia. E esse poder, ele transborda em favor da assistência. Agora, como começar a trabalhar para não ser assediado? É trabalhar com estado vibracional. Poderia definir um conceito bem amplo, o que é interassistencialidade? É você ajudar os outros sabendo que na hora que você está ajudando em primeiro lugar você. E você não está com a ideia de ajudar você está ajudando aquilo que a pessoa precisa. Você quer atingir o objetivo para suprir aquela carência daquela pessoa. Pensa nisso. Isso é interassistencialidade. Não existe assistência que você dá, tipo caridade, que você dá por cima para baixo. Isso é bobagem. O assistencialismo do governo. Isso ainda não é assistência. Nós estamos falando assistenciologia, que é de igual para igual. Um ajuda o outro, é de modo fraterno, mano a mano. Os guias de um centro que eu frequentava diziam que os gatos domésticos se sentem atraídos pelos ambientes carregados de energia negativa para atuarem como esponjas, promovendo a profilaxia energética desses locais. Tal visão está correta? Depende do gato e depende do local. Em caso afirmativo, o gato pode, dependendo do caso, fazer desassim ou contrair assédio depois? Pode. Qualquer bicho pode. Não é só o bicho homem ou o bicho mulher, não. Bicho animal, subhumano também. Algumas pessoas lavam a mão após o trabalho energético para se livrar de energias gravitantes. Isso surte mesmo algum efeito considerável? Não, surte efeito porque a gente deve lavar a mão depois que se atende a alguém, seja quem for. Isso é uma lei básica de higiene dentro da medicina. É muito bom para tirar as bactérias diferentes das suas. Você já tem muitas. Quantas são? 100 trilhões de bactérias que uma pessoa tem. De modo que é muito... é 100 trilhões brigar com as outras 100 trilhões da outra pessoa que você pegou na mão ou fez qualquer coisa, como é que faz? A consciência intermissivista pode ter um bloqueio em relação à sua proex derivado pelo medo e traumas de experiências anteriores? Sim, isso chama pusilanimidade da pessoa. Nós falamos nisso aqui desde que o CAEC foi criado. Se ela não superar essas questões, ficará sempre em defasagem a realização de suas tarefas? Sim. E quase sempre ela se torna uma mini dissidente da conscienciologia. Algumas, que são excepcionais, elas são retomadoras de tarefa, então elas retomam e recuperam a situação, recapturam a situação. Retrocede num próximo curso intermissivo? Se isso acontece, como fazer para superar tais travões e realizar com eles sua programação? É ir para a Apex,
Fala aí alguma coisa aí para nós. Nesse caso aí seria bom, né, esclarecer. Em relação à questão de retomada, nós vamos ter um encontro no ano que vem dos retomadores de tarefa. Mas, independente disso, a pessoa pode fazer os nossos cursos e atividades. Nós vamos ter um curso, uma nova edição agora do Introdução à Programação Existencial via EAD, ensino à distância, pela internet. O curso vai começar agora, em breve, acho que mais, não sei se o pessoal... Que dia que vai ser? Agora, dia 18 de outubro. Então, a pessoa pode entrar no site, que é www.apexinternacional.org. O curso Introdução à Programação Existencial via ensino à distância. Em tertúlia passada, foi comparada a questão da pessoa muito assediada com o cachorro, com muitos carrapatos. Foi dito que não se pode retirar todos os carrapatos de uma só vez. Consultado um veterinário, descobrimos que deve ser retirado os carrapatos de uma só vez, quando antes melhor para o cão. O senhor pode comentar a metáfora? Olha, geralmente a gente falava antigamente, não era carrapato, era berne. E o berne criava certos problemas e pode criar certos problemas devido ao rebaixamento da autodefesa e da imunologia do cachorro. Isso pode matar o cachorro, sim, principalmente o berne. Carrapato é o processo da metáfora que nós estamos usando. Agora, pensa em berne, pergunta para ele sobre berne. Agora, hoje, a veterinária está bem avançada, se a pessoa tem confiança nisso, se ela viu que o cachorro é bem forte, está cheio de músculo, e etc., é moço ainda, jovem, isso tudo tem que olhar. Mas a técnica, geralmente, é o seguinte, se não tiver cuidado, isso é daquele meu amigo que fazia, que era meu parente, ele fazia o responsório. Então, eles davam para ele o negócio, então uma vez ele falou, olha, esse aqui é o seguinte, ele está com 42 bernes, não tire tudo de uma vez, vai por etapas, senão ele morre, porque pode dar um choque, alguma coisa no cara. Muitos desses choques anafiláticos, essa coisa toda, ocorrem por esses processos. Tem que examinar isso tudo. Isso dá também em bicho. É isso que nós queremos chamar a atenção. Outra coisa, o que a gente quis falar sobre carrapato é o seguinte, se uma pessoa tem aí 8 assediadores, tem que fazer igual a leoa. Pega aquele que ficou na rabeira, separa. Depois o segundo, depois o terceiro, até chegar para pegar o mega, o titular, o sério, que às vezes nem aparece lá na hora. É isso que nós estamos querendo falar. Senão pode dar problema para a pessoa, a vítima. Isso tudo é que é o sério. Então, não se dá para fazer, não é possível fazer desassédio de certos casos carregados. A pessoa está lá, ela é semi-possessa ou possessa há 50 anos. De um dia para o outro, você chega e tira todos os plugs, pode estar certo, ela vai embora. É possível fazer assistência sem estar completamente lúcido, pois o Senhor diz que temos que fazer assistência para nos tornarmos mais lúcidos e conscientes. Acredito que já vem fazendo assistência, pois meu eu no mundo espiritual parece que está mais lúcido do que o meu eu no mundo físico. Pois já me vi fazendo assistência várias vezes, como também já me vi em encrenca, porém consegui me defender. O que me diz sobre isso? O problema todo é o seguinte: assistência tem de tudo. A maior parte das assistências que se faz no mundo é assistencialismo, que é baseado, quando aquele negócio é bom, que está funcionando, é baseado na TACOM, é na tarefa da consolação. Essa é uma assistência primária, ela é mais fácil, ela faz a pessoa virar santo. Agora, a assistência séria que nós estamos falando aqui é a TARES, é a tarefa do esclarecimento. Ela é antipática, ela exige mais, é necessário mais entendimento, muita tranquilidade, paciência e motivação para a pessoa se sair bem do processo. Não é tão fácil assim. Então, por exemplo, isso das pessoas saberem que estão ajudando os outros, isso é muito bom. Mostra que às vezes tem alguma assistência, pode ser até de guia cego, mas já é alguma coisa.
ter um guia cego que faz a pessoa fazer tacom, já é melhor do que o outro que só mexe com tóxico, que tem só assediador, traficante. Eu coloquei o meu nome da minha irmã na TENEPS, mas mesmo assim eu comecei a mentalizar e trabalhar as energias, entrando em contato com o meu amparador para juntos irmos à consciência que pode trazer novamente a saúde da minha irmã. Embora eu ainda não tenha maiores conhecimentos, sinto que minha energia ficou mais forte e penso que agindo assim terei sucesso no meu intento. O que o senhor acha disso? Olha, tudo é bom se a pessoa admite a situação e acha que aquilo funciona. Todo pensamento positivo acaba criando resultados ou frutos positivos. Pensa nisso e vamos em frente. É por aí. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Valdo, aqui eu estou vendo a notícia aqui da China, que um dissidente lá ganhou o prêmio Nobel. Sim. E agora a China está bloqueando todo o noticiário na internet, tudo protestando contra isso. Sei, então, o processo aí, o prêmio Nobel faz política com isso, né? Outra coisa, vocês viram que o nosso amigo aqui da América Latina ganhou a literatura, né? O prêmio Nobel de literatura. Não, o prêmio Nobel é político, mas a China também bloqueando. A China mas tudo é político. Eles jogam com o prêmio Nobel para fazer política. Então a China está se defendendo do lado dela. Defendendo de uma forma ditatorial. O prêmio Nobel também, nem sempre ele é correto, né? Nós temos que dar um desconto para isso. Eu não estou falando que isso aí não seja incorreto, de modo algum, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a política de um lado e do outro, é briga política. E o Vargas Llosa? Ele é a favor ou é contra o Fidel Castro? É a favor? Hein? Ele é o quê? É a favor ou contra? É contra? É. Então, tudo é político. O que o Fidel Castro já falou sobre o Vargas Llosa? O prêmio Nobel não há dúvida que é político e sacanagem e tudo mais. A reação da China também é um absurdo. Estão bloqueando o noticiário. Então, as duas coisas. Isso é técnica da China, ele sempre faz isso. Eu não vejo nada de novidade nisso, não. É briga política do povo, né? Agora, o cara parece que fez um bom serviço, esse que ganhou o prêmio. É bom. Fora de sério. Né? É. Agora, vocês estão preparados para o segundo turno? Tá? Todo mundo preparado? É? Caso sério. O que é bom aqui no Paraná é que a gente não precisa de votar mais na turma daqui, né? Já está tudo resolvido. O processo agora é só lá, Brasília. Aí tem que ver a turma de Brasília, como é que fica. Ainda não saiu, né, a definição desse negócio, né? Ficha suja. Quem é que tem mais ficha suja? São os candidatos da política ou os juristas? Essa é a pergunta do momento. Essa é o modismo da semana. Quem é que tem mais ficha suja? Vou repetir. São os candidatos políticos ou os juristas do Brasil? Quem é que está atrasando esse processo todo? São os candidatos ou são os juristas? Há 50 anos eu já escrevia que é baseado em ideias que já vinham desde a antiguidade, passou através dos séculos, até no início do direito moderno. Quando num país os magistrados falham, o país vai para o buraco. O Brasil está mais ou menos por aí, precisa ter cuidado com isso, por causa dos magistrados. Agora, a culpa maior, o direito é a parte judiciária. Eles é que comandam, os juízes estão lá. Agora, veja, vem os políticos, compram o juiz e colocam ele naqueles cargos. Pronto, ele está comprado, não pode falar nada. Tem que arranjar um monte de conversa para tapear
para ver se dá certo, falam sem parar, por isso que eles não resolvem nada em cima do lance. Vão postergando. Agora, o processo já está errado nessa seleção dos juristas, né? Que é a indicação do Poder Executivo. Então, não deveria ser. Não deveria ser. Agora, o processo está errado porque nós temos representantes feitos por eleição. Eleição, que é o processo representativo do jeito que está aí. Isso aí que é o erro maior. Né? Então, lá no fundo, é preciso de mais antinormas da conscienciologia em cima disso. A ver se melhora. Oi. Então, isso aí é aquele negócio que o Brasil, por enquanto, tem o Ministério da Injustiça, né? Isso aí para a gente ouvir bem. Isso é aquele negócio que, por enquanto, o Ministério do Brasil aqui relacionado é da injustiça, que o pessoal diz, né? Não é o Ministério da Justiça. É o Ministério da Injustiça. Mas deixa eu te perguntar. O problema todo, então, da impactoterapia, da antipatia gerada pela TARES, etc., é muito por essa dissonância, então, né? Dos princípios conscienciológicos com os cartesianistas ou sociológicos, simplesmente. Agora, os princípios conscienciológicos são muito avançadinhos e modernos, novos, em relação com isso. Mas eles estão trabalhando com uma condição que é a mais antiga que tem, que é a melhoria da intraconsciencialidade da pessoa. A reformulação da intimidade da consciência. É isso que falta. Porque isso que é definitivo. As religiões não conseguem ainda fazer isso. Entre o fanatismo e o poder, começa a vir a pedofilia, o desvio, o dinheiro, prestígio político, e acabou. Isso é porque tem uma incoerência íncita no processo, né? De se falar, se mexer até certo ponto, com o processo evolutivo, na verdade, totalmente desalinhado com o fluxo cósmico, né? Agora, esse impacto, então, é inevitável, né? Essa dissonância que traz a antipatia, que traz o impacto, hoje em dia, né, pela discrepância, ela é totalmente Agora, o que é bom a gente notar é o seguinte, devido à liberdade relativa que nós temos, na questão, por exemplo, da mídia, da divulgação, da comunicação, da informação generalizada, principalmente os casos da internet, por exemplo, tudo isso, a tendência é abrir mais esse leque de cognição. Isso é bom. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Já há muito mais debate nessas coisas, sem briga. Isso é muito positivo. É um lado positivo que nós temos aqui hoje. Sim, então a tendência é se afrouxar e esse desafio todo conscienciológico ser um pouco, não menor, mas um pouquinho mais atenuado, né? Por menos necessidade de confrontação de ideias. Mas mesmo assim, você sabe, vem as consréus aí, e começa todo mundo com aquela o regressismo, a nostomania, a nostalgia do passado. Então, todo mundo começa a se vestir como gente medievalesca, do feudalismo. Gente, isso é impressionante. Isso tudo aí está acontecendo depois que eu publiquei o livro Homo Reurbanizado. Antes não tinha. Se tivesse, eu tinha feito um capítulo só sobre isso. Isso já é acontecimento a posteriori, é depois que aconteceu. Mas isso é engraçado porque isso deixa numa determinada época, né? Hoje em dia, talvez até piore, né? Com a vinda de mais congelos, uma polarização totalmente extremada, né? Entre o que tem lá de ponta e o que há de pior. Né? Eu acho que se uma pessoa começar a fazer roupa com cota de malha, ela vai ficar milionária em pouco tempo. Esse povo tudo está chegando à época da cota de malha. Você está entendendo? Então, com aquelas coisas tudo arrumadinha, que o negócio fechadinho, bonitinho, acertado. Você já pensou? Já há quem tente com aquelas alcinhas de lata de refrigerante, já há quem tente fazer roupas daquilo, fazer... já então, isso aí, ó. Isso é retrocognição. É uma moda Isso é retrocognição, tá? Porque é bem levinho agora que alumínio. Antigamente era pesado. Agora, cota de malha. Nossa, já pensou uma roupa de cota de malha assim, atualizada, como vai ficar bacana, bem feitinha? Não, mas, irmão, rapidinho, podia aproveitar a lata, né, e fazer uma onça também, né? Para ficar bem acarada, bem levezinha, né? Vocês vão ver que é bem capaz de aparecer gente com capacete, com armadura,
com essas coisas todas, inclusive nos anúncios e coisas assim. Possivelmente isso vai, porque esse negócio vai alastrando. São as com os réus. Agora, os feudalistas, deve ter gente com 500 anos, 600 anos, sem ter vindo aqui. Estão chegando aí agora. Então, não pode esquecer, né? Os nossos costumes. Aqui na politicologia, o último, você fala da proexocracia cognópolis, você já falou isso algumas vezes. Mas você poderia aprofundar como é que você entende, compreende o conceito de proexocracia mesmo, para valer? Como é que estrutura? A proexocracia é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu com a enciclopédia, vocês lá com a Apex, mostrando que a programação existencial, ela pode começar uma pessoa só e vai graçando aquele trabalho todo com um grupo, criando uma Max Proex que pode criar toda uma população, envolver toda uma coletividade. Esse é o caminho do futuro, inevitavelmente. Então, vem aquelas pessoas que vão trabalhar em consonância umas com as outras, dentro de um trabalho organizado, que vai envolver, às vezes, milhares de pessoas. Tudo em uníssono, tudo com unanimidade, tudo com consenso básico. Isso vai ser inevitável. É o caso que vai ter aí, não tem saída para isso. Mas quando fala cracia, a gente entende também essa questão de uma estrutura organizadora do poder. O que nós estamos fazendo? A proexocracia. Então, mas o problema, por exemplo, da democracia plena. Os critérios nisso. Essa democracia pura. Tudo é para isso. Conselho dos 500. Olha só. Então, o critério, aí para fazer o link com a Proex, seria a competência da pessoa para uma determinada função. Max Proex. Então, a palavra Max Proex ainda vai ser descoberta, ainda não foi. Ela vai ser descoberta um dia, com calma. E outra coisa, a pessoa vai chegar para você, já vou falando o que é que eles vão falar, só para te chatear, desde já fica sabendo. O cara vai chegar para você e falar assim, mas Max Proex não é a mesma coisa que o partido? Aí você vira para ele e fala assim, não é nem da esquerda, nem da direita e nem do centro, é de tudo. Pronto. Não é o centrão. Você está entendendo? É a Max Proex, é para tudo. Então, aquele grupo faz isso. Não é bem um partido, é um serviço. Então, por exemplo, você não pode falar que numa empresa tem 21 partidos, porque tem 21 departamentos. Não, cada departamento está trabalhando visando a empresa. Entendeu? É uma coisa em favor do objetivo da empresa. Não é partido. São segmentos da própria atividade, isso é outra coisa. Agora, o que eu estou falando é que essas coisas são inevitáveis, as pessoas vão arranjar jeito de se defender. Agora, o que é duro é o seguinte, contra fato, não adianta a gente brigar, né? O problema é a gente se ater aos fatos. Agora, o que é duro conosco é a hora que passa o fato e vem o parafato. Que aí a pessoa precisa de ter alguma noção de energia, de parapsiquismo, para entender a gente. Mas na questão... Por isso que eu falo, massificar a conscienciologia vai demorar demais. Mas nessa questão, então, da proexocracia, como se dá a deliberação? A deliberação é o processo democrático, as coisas que tem aí. Agora, quando a situação é assim, a primeira pergunta que tem é o seguinte, quantos componentes tem essa Max Proex? Isso é a primeira pergunta que tem que ser solucionada. Através disso, você fica sabendo o resto. E às vezes, pelo número, você está entendendo? Você resolve com muito mais facilidade. Quanto maior o número de componentes, mais difícil é resolver o processo da Max Proex. É aquilo que eu falo, entre os componentes de uma programação existencial, um dos elementos mais sérios que tem são as companhias. Agora, se a Max Proex é uma companhia maior, o negócio muda de figura. Agora, existe a Max Proex, que ela é definida, consistente, prática, objetiva, vamos dizer, de primeiro plano, de close, e existe aquela que é
de segundo plano, terciária, etc., quaternária. Então, por exemplo, na hora que vem uma pessoa que escreve sobre Conscienciologia aqui, o outro escreve lá no exterior, o outro lá no Nordeste, e não tem nada de ligação com o outro, eles não são do mesmo colégio invisível de pesquisa, isso mostra que é uma Max Pro X diluída, de muitos escalões. E não é uma coisa objetiva de close, de primeiro plano. Você entendeu? Isso tudo a gente está vendo por aí. Por exemplo, vamos agora dar um exemplo. Aquele cara que escreveu sobre o Cristo espera por ti, defendeu a tese de doutorado. Eu não vou saber, nem sabia da existência dele. Faz 4 anos que ele fez isso. Pense bem. Agora, então, quer dizer, você tem esses subgrupos aí, secundários, terciários, e tem pontos de conexão entre eles, né? Por exemplo, esse rapaz que você citou, o ponto de conexão seria o Osmar. O Osmar já está mais próximo. Até certo ponto. É inevitável nesse caso aí, né? Ele é um ponto de apoio. Valdo, mas há uma certa espontaneidade, então. Chega um ponto que começa a ocorrer um processo espontâneo, que não depende de uma gestão. Agora, isso vai se infiltrando, isso graça, são os vasos comunicantes. É o processo de comunicação mesmo, de informação que vai sendo lastreada, né? A gente pode falar de uma rede, pode chamar de uma rede, né? É uma rede, até um certo ponto é rede. Network. Agora, esses que entram no Cristo espera por ti é a turma da arte. Então você vê, muita gente que está atrás disso. Aí põe gente nisso, né? Que é meio grande. Mas não é fácil. É muita grande. Gente. Agora, ele está defendendo uma tese de arte dentro do doutoramento dele. Doutorado. Tudo é o caminho, é por aí. E que tem a ver com o processo de uma TARES, que foi feita lá na primeira instância, né? Na primeira instância, ela veio TARES. O que tem essas pessoas que vê com o caso? Porque o caso do... Você já deve ter percebido, né? O caso que o Balzac colocou no Cristo espera por ti, ele tem muitas raízes e muitos pseudópodes. Já está começando a dar para ver. Mexe por todo lado. Há uma vinculologia muito extensiva. Impressionante. Há muito vínculo. A gente não sabe até onde vai isso. O que é engraçado é que havia gente do movimento espírita que já sabia disso quando o livro foi lançado. Eles falaram assim, esse livro parece ser uma coisa muito provinciana, mas ele é praticamente universal. Isso vai dar muito problema com o tempo. Tem um senhor de São Paulo que falou isso para mim. Puxa um fio de cabelo, sai uma peruca. Hein? Puxa um fio de cabelo, sai uma peruca inteira. Já pronta. Pronto. E peruca daquelas que vem até na cintura. Que vem até aqui. Fala. O senhor acha que dentro da Max Pro X, quem está na Max Pro X já tem uma conta corrente policármica aberta? Pode estar zerada, mas já pode estar aberta? Dependendo do cargo, da função, do desempenho que a pessoa tem que executar ou desenvolver, aí no caso, pode ser, né? Por que não? Depende da qualificação do trabalho a ser feito. Ou seja, as pessoas podem estar até atuando dentro da Max Pro X grupal, mas ainda não tem a conta corrente policármica nem aberta. Ainda. Muita gente entra, não sabe onde o galo cantou, mas está aí dentro. Você está entendendo? Ouviu o galo cantar. O caso todo é esse. Ainda não tem, assim, uma, vamos dizer, nitidez de abordagem muito grande para entrar nos detalhes. Tudo isso existe. Falar nessa questão de conexão, só aquele quadro do Paul Potter, que rodou o mundo, você vê, ele foi pintado pelo Paul Potter, ele foi parar na mão da Josefine, do Napoleão, que leiloou para o czar da Rússia, que foi parar no Museu de São Petersburgo, mas antes tinha estado na Suécia, terra do Swedenborg, e a princesa devolveu o quadro porque achou ele muito imoral, uma vaca fazendo xixi. Ela achou extremamente indecente. Então, devolveu o quadro. Não é de bom tom. Não era de bom tom. Então, você vê o tanto que esse quadro rodou e como ele era um elemento lá dentro
ele acabou servindo de comunicação para uma outra... Agora, veja bem, e aquilo era só o número 1, não era o número 2. Era só o número... Se fosse o número 2, a gente já poderia falar em outras coisas, né? Porque é bacana o processo do adubo, o problema das broas de milho, etc. Tal. E agora, Valdo, a cópia desse quadro, que é o pasticho do quadro que está em Vassouras, que o Osmar mandou pintar, vem parar na holoteca, porque ele vai fazer a doação aqui para a holoteca do quadro original. Quer dizer, o original do pasticho. O pasticho original, ficou melhor assim. Vem para cá. Então, você vê, é um elemento só, e era um quadro que estava numa parede, não tinha nada a ver. Só aquele quadro que ele já gerou de repercussões e comunicação entre pessoas, é um negócio extraordinário. Inclusive no filme do Geraldo Sarno, que ele tem outra importância muito grande. Agora, eu estou curioso a respeito de uma coisa, sabe, Malu? Se vamos fazer o filme aí do Cristo Espera por Ti, até o momento já tem 2 pastichos. Eu quero ver qual é o terceiro que vai aparecer. É verdade. Tá certo? Já tem 2. Já tem 2. O próprio livro e a tela. Não, segundo o Geraldo Sarno falou lá em Gramado, tudo é um pasticho. Porque ele falou assim, olha, o livro Cristo Espera por Ti é um pasticho. O pintor que recopiou o quadro aqui fez um pasticho de um quadro original. O Osmar não é balzaquista, ele é psicólogo. E ele falou, e o meu filme mudo não é um filme mudo, é um pasticho de um filme mudo que sumiu lá da França. Então ele falou que absolutamente tudo da obra dele era tudo um pasticho. E eu também, né, Valdo, que eu não tenho formação nenhuma para estar lá fazendo o trabalho que eu fui fazer, que eu sou autodidata. Então, praticamente todo mundo ali envolvido, ninguém era... Assim se lhe parece. Agora, quer dizer, os atores não eram atores. Os atores não eram atores. É a turma do à la manière de. Nós todos. Quer dizer, eu estou puxando a fila. É isso? Professor. Oi, pode falar. Eu queria saber se existe algo pior que as drogas. Como é que falou? Se existe algo pior que as drogas. Pior do que as drogas? Tem. É quando uma pessoa tira a vida da outra. Nunca mate bicho nenhum. Isso é pior do que drogado. Você está entendendo? Sim. Não pode matar bicho nenhum. Você tem muito cuidado com isso. Defender a vida. Sempre. Pensa nisso. Aranha pode matar? Como é que é? Aranha? Não, aranha tem de todo lado. Tem um jeito de você pegar a aranha e jogar longe. Manda ela para o mato de novo. Lá em casa tem uma cesta na ponta de uma vara. Você pega a aranha, põe ela dentro da cesta e põe lá no mato. Agora, a lagartixa também não pode matar, não. Entende? Tudo tem um jeito de pegar. Aqui, na minha casa aparece aranha desse tamanho. Sabe? A gente pega com a cesta e joga longe. E fala com ela, não vem aqui não, você errou o endereço. Tem que ir lá para o meio do mato. Ela vai. Obrigado. De nada. A respeito do item da fatologia, página 1, segunda linha de baixo para cima, o apartidarismo socialmente engajado poder-se-ia dizer ou sintetizar que a conscienciologia, na realidade, estuda e pesquisa a sociologia e a parasociologia, sociem consciex, as comunis e consciex, na tentativa sempre da assistenciologia, sendo esse o objetivo último? Até um certo ponto, sim. Isso aí é verdade. Tudo isso existe. Mais ou menos o resumo é por aí. Mas tem mais coisa, não é só isso não, né? Porque na questão da assistência envolve muita gente. Né? Onde e como é gerado o macrofluxo cósmico? Onde, como? Aí você já não sabe, né? Por aí afora. Né? Vamos perguntar para a Consciex livre, não é isso?
Consciência livre que deve saber disso. Até o momento, não mandaram para mim nenhuma informação. Da minha parameteorologia do espaço sideral, eu ainda não vi nada disso, né? Na minha astronomia avançada. Entendo o conceito da palavra dissidente, mas para poder compreender melhor sua resposta à minha pergunta, ao e-mail anterior, poderia explicar o que significa ser dissidente da conscienciologia? É algo estagnador a ProEx? É negativo para a consciência? Não, nós queremos dizer o seguinte: uma pessoa chega e vê as bases do corpus da conscienciologia. Todos os princípios, a reunião de princípios que a conscienciologia tem. Ela às vezes chega e bate frontalmente de cara com a cosmoética. Essa cosmoética leva a pessoa ao princípio da descrença. Ela às vezes tem muito arraigado dentro dela alguma priorismose, alguma ideia fixada, monideísmo, que ela não quer tirar aquilo. Então ela quer fazer um negocinho com a conscienciologia. Ela quer admitir algumas coisas e não admitir outras. Isso não dá. É igualzinho a pessoa que quer andar com uma perna num barco e outra perna no outro barco. Os dois barcos vão afundar e ela também. Então, o que se passa? Existe um mini dissidente da conscienciologia, que é esse, que não admite todos esses princípios, eles admitem alguns. Ele então é mini dissidente, ele deixa isso tudo e vai cuidar da vida. Ele é mini dissidente. É mini por quê? Porque ele está indo para uma condição inferior ao nível evolutivo que a conscienciologia tem. Agora, nós estamos atrás, quem sabe que é você, por exemplo. Nós estamos atrás de Max dissidente. São pessoas que têm, ou que vão fazer, até agora nós ainda não encontramos ninguém, que vai fazer uma Max dissidência cujos princípios sejam superiores a esse que nós mostramos na conscienciologia. A partir do princípio da descrença, da cosmoética, da evolutividade, da holomaturidade e por aí vai. De modo que pensa nisso. Max dissidência é uma coisa, mini dissidência é outra. Agora, o problema ideológico em todas as linhas de conhecimento, existem a possibilidade de mini dissidente e de Max dissidente, inclusive a nossa. Por exemplo, amanhã, se chegar uma pessoa com a Max dissidência, a primeira coisa que nós vamos examinar, essa pessoa é um serenão ou uma serenona, que a gente quer ver, né? Devido ao processo de estabilizar essas ideias todas. Eu quero dizer para você que até o momento nós temos 1.855 verbetes sobre esses assuntos da conscienciologia. Nós vamos publicar agora os 7 volumes com 1.820 verbetes. De modo que, para vir com uma coisa superior a isso, tem que haver consonância, tem que haver lógica, tem que haver entrosamento natural com essa realidade toda de todos esses verbetes. Então, como é que nós ficamos? De modo que vamos aguardar, quem sabe que a gente ainda vai ver ainda, não é? A max dissidência positiva. Aí nós vamos reformular uma opção de conceito que nós temos. Estamos esperando isso. Viva os serenões, não é isso? Qual a sua opinião sobre as crianças cristal ou índico? O que é mais importante na infância de uma consciência? Quando os amigos invisíveis são imaginação, há uma forma de diferenciar a real percepção da criança das fantasias? Como favorecer a recuperação dos cônjuges mais cedo? Olha, mais uma vez tem essa pergunta. As pessoas que ainda não viram as nossas terturas. O caso é o seguinte, o que interessa não é nada disso aí, isso tudo é moda. Antigamente o nome para isso era prodígio infantil e precocidade infantil, igual a Gianella de Marco e outros mais que existiam. Hoje o nome que está na moda é esse aí, é um processo de modismo. Agora o que interessa é a superdotação realmente existe. Agora o que interessa na superdotação é o processo de parapsiquismo, principalmente dentro da automnemônica, ou seja, da memoriologia da pessoa.
ela ter retrocognição dos processos do curso intermissivo ou do período da intermissão. Isso é que é o mais importante, o resto é secundário. Não interessa se é mais bonitinho, se é isso ou se é aquilo. A verdadeira superdotação, ela é paraperceptiva, ela é parapsíquica, ela é multidimensional. Tive essa semana uma infecção urinária com uma bactéria resistente. Amanhã saio para a viagem retrocognitiva. Estou medicada, mas fiquei preocupada. Ocorre que sempre que entro na fase final do livro, apresento algum problema físico e fico com um pensamento insistente e preocupação me rondando. Isso é algum tipo de pedágio, assédio? Gostaria de me manter tranquila durante a viagem. Poderia me dar alguma indicação? Eu acho que o problema maior é esse seu. É a sua preocupação. Diminui a preocupação com isso. Leva todos os remédios, coisa que você precisa para isso, e dê a volta por cima. Vamos superar o processo. Não dê tanto valor para isso. Senão, daqui a pouco, você está hipocondríaca. Está dando muito valor para os processos de doenças. O curso intermissivo já é assistencial às consciências que o fazem? É só assistência. Aqui a continuação evolutiva e assistencial é só assistência. Portanto, o único objetivo de estarmos aqui assistindo uns aos outros é só assistência. As mazelas do soma são as consequências das nossas intenções e maturidades? Sim, é a falta de assistência. Já foram vendidos até agora 33 kits da edição protótipo da enciclopédia, está vendo? Temos disponível ainda 37 para vendas. No total serão vendidos 70 kits. Os interessados fora de Foz do Iguaçu devem fazer depósito à vista na conta Banco do Brasil, agência 3270-0, conta corrente 44.000-0. Em Foz do Iguaçu, basta procurar a recepção do CEEC. Isso, então, são os protótipos da enciclopédia. São, ao todo, 8 volumes. E eles vão aparecer, os 8 volumes, de 2 em 2 pacotes, com 4 cada um, para ficar mais fácil o manuseio. Cada volume tem 900 páginas. Cada volume é encadernado. A gente tem que lembrar disso. Quer dizer que eles já venderam 33 kits. Metade já está feito, praticamente, está tudo aí, então. Quer dizer, a turma tinha razão. Porque isso tudo é a ideia deles de fazer essa publicação. Eu queria fazer alguns para levar para Uberaba, que são além desses aí, são outros, diferentes desses. De modo que está sendo um sucesso o problema, de qualquer maneira. Muito bom. Agora, eu vou ter esses 8 volumes aqui e também lá no Holocic. Nós vamos ter os kits com a situação toda. Aí a gente pode abrir o calhamaço e debater na cara. Quando ela falar, não, esse, quando você falar, ela falar, não, esse já foi debatido. Então vamos ver, espera aí. Porque lá tem os que não foram debatidos. Tem mais de 100. Tem mais de 100. O negócio é sério. Pode falar, João. De novo, a respeito do Policarmo, da conta corrente, quais são os indicativos que a gente pode começar a procurar para saber se a pessoa já tem uma conta corrente policármica aberta? Tem uma série de fatores, todos de muita relevância. A primeira é o seguinte: ela faz assistência. Se ela faz assistência aqui dentro da nossa área, por exemplo, na Cognops, ela tem que ser tenepsista, né? Para fazer isso. Porque a tenepse é o primeiro movimento que uma pessoa faz, ou a primeira técnica que ela usa para chegar no policarma. Entende? Porque um tenepsista nunca sabe o tanto de assistência que ele fez. Então, ele não tem, assim, ninguém vai coçar na barriga dele para agradecer qualquer coisa sobre o assunto. Ele só vai ficar sabendo disso na intermissão. Então, isso é policarmalidade. A policarmalidade transcende o processo egóico de uma maneira definitiva e ampla. Isso muda tudo. Está claro? Não é? E conta a Cristina Aracá, que não veio aqui hoje, não.
Mas você entendeu mais ou menos? Isso é para começar, tá, João? Agora o resto é com a pessoa. Tem que ver como é que é, etc. Com a policarmalidade, a pessoa tem um nível de autoconsciencialidade maior sobre assistência. Entende? Ela vê isso de outro modo. Outra coisa, ela, lá dentro, ela também é muito mais benigna na questão da assistência. Mas uma benignidade inteligente, estudada, com profundidade, para não se acompliciar com as coisas erradas. Então, isso é uma das coisas mais difíceis que tem na evolução. É a pessoa ser benigna, sem fazer média com a máfia. Isso é que é o duro. Entende? É ela não pensar mal de ninguém, analisando os erros aonde aparece. Essa dificuldade não é fácil. Devido ao fio da navalha, ela está em cima do fio da navalha para fazer isso. A policarmalidade exige isso aí. Então é necessário uma holomaturidade maior. Professor, em termos de antinorma, a gente poderia dizer que a antinorma da Conscienciologia seria o autoposicionamento conscienciológico contrário, vamos dizer assim, o autoposicionamento firme. Está falando aqui, ó, na definologia está falando isso. Sim, é. A gente pode resumir como isso, como um autoposicionamento firme da pessoa, bem claro e íncito nela. Pois é, mas o problema é esse. Se a pessoa ela assimila essa condição, o posicionamento dela já vai ser cosmoético, evolutivo, de mega fraternidade, vai ser diferente. Agora, a coisa mais difícil que tem é que uma boa parte dessas pessoas que estão por aí, vulgares ou qualquer coisa no meio termo, elas não admitem que uma vivência dessa é factível, é exequível. Então, ela não admite isso. Agora, uma boa parte também desse povo não admite porque eles não querem admitir. Então eles falam, não, isso não é exequível, isso é o visionarismo. Isso é um ideal apenas teórico. Na prática isso não funciona. Bobagem, funciona assim. Agora, é a mesma coisa. Quase sempre essas pessoas não têm nenhum desenvolvimento de parapsiquismo. Elas são casca grossa. Sendo assim, elas não têm aonde se afirmar. Não há um arrimo técnico, intelectual, vamos dizer, sofisticado, para elas admitirem isso. É isso que eu ia falar. Então, o parapsiquismo confirma isso e aumenta esse posicionamento. Então, a pessoa com parapsiquismo ela consegue realmente vivenciar esse posicionamento. Né? O caminho é esse. Sem o parapsiquismo é mais difícil, né? Bem mais então, difícil. Por exemplo, todo mundo que começa a dominar o estado vibracional e tem confiança nisso, já é uma bênção para ele. Mas também é ótimo para nós, que já vai começar a entender a Conscienciologia. Quem domina mais o parapsiquismo sem fanatismo, sem superstição, sem dogmatismo de nada, sem misticismo superficial bobo, a pessoa vai entender a Conscienciologia muito mais do que qualquer outro. É muito importante isso. Teve gente, por exemplo, no curso intermissivo, que esteve analisando o curso intermissivo e falou, a coisa mais avançada que tem no curso intermissivo é o problema do abertismo consciencial para a paraperceptibilidade. Vru, o livro que a gente está escrevendo, ele pode abrir as portas da policarmalidade, ele pode direcionar a gente para chegar na policarmalidade. Se ele é positivo, se ele levanta o ânimo das pessoas, do ponto de vista da evolução, maior, né? Já é a policarmalidade. Aquilo já é um serviço sério. E outra coisa séria, é a primeira parte disso, que a segunda vai ser a cápsula do tempo. Sim, a próxima vida, como é que fica o auto-revezamento? Isso tudo é. Olha a lógica que nós estamos falando. Sim, sim. Agora, o problema é a pessoa chegar aqui, ponderar isso tudo e ver que essa lógica é factível, é exequível. Você é capaz, ela é vivível. Você é capaz de exemplificar isso na sua vida. Isso é que é o sério.
Por isso que eu me apresento assim com striptease consciencial, como com 5 Baia aqui o tempo todo. Então. Que é possível aplicar não, a e a verbação, né? o processo todo é de verbação. Eu, por exemplo, eu não poderia criar aqui esse tertuliário há 40 anos e começar a falar para todo mundo baseado nisso. Ninguém ia aparecer, não, esse cara é louco. Vai dar não. Se fosse teórico, né? Agora não, eu fui aos poucos. Como a gente fala, paulatinamente. Você vai recebendo paulada, pouco a pouco, até acertar. E aí você chega aqui. O caminho é esse. Agora, hoje eu já posso falar assim com mais, vamos dizer, liberdade, né? De palavra, de ação, etc. Agora, não posso perder a ternura do humorismo. Isso você já não pode. Eu não posso chegar aqui e começar a falar sério demais, porque senão também vai ser a mesma coisa. Você está entendendo? Eles vão falar que eu sou elitista, aristocrata, uma opção de coisa. Entende? É difícil aí. Então o negócio é ficar no meio termo. Nem Tiririca e nem Fernando Henrique. Você está entendendo como é que é? Você fica no meio termo. É o que a gente está tentando fazer. É o jeito. Sem fazer média. O negócio mais difícil é esse, sem fazer média. Falando a verdade. Então, como é que fica? E no estilo de vida não permite fazer média, né, Valdo? Não combina. Não conjumina. Não dá certo. Não dá certo. Não é a nossa cara. Você está entendendo? Fazer média não é a nossa cara. Não dá. Se eu começasse a fazer média aqui, todo mundo fala assim, ixi, o Valdo já foi. Já. Gagou. Foi. Gagou. Esse é o cara que falou. Gagou. Entende? É o gagacho. Você está entendendo? É esquisito, mas é a palavra que tem gente que usa, né? Não, ele gagou. Quer dizer, virou gagá. Não tem saída. A base é pesada nisso aí. Professor. Sim. Aqui. Sim. A gente está pensando em comprar... Só um momento. Vocês viram que o Renzo está aí, né? É ele mesmo, viu? Eu quero dizer para vocês que é ele, tá? Pode falar agora, pode falar. A gente está pensando em comprar um violão para o Arthur e ensiná-lo violão. O senhor acha que é uma boa ideia, dentro do que o senhor já conheceu da personalidade dele? Violão, tocar violão, você acha que é uma boa? Olha, isso depende do que é, se ele gosta, etc. Violão é uma coisa boa para distrair. Agora, uma coisa boa seria comprar robôs que movimentam a distância para ele. Ele tem muita cabeça para isso. Você já mexeu com um robô? Então, controle remoto. Isso é muito bom, é melhor que o violão. Se você for pensar bem, manter mais o foco, mais foco, mental somático. O violão vai levar muito para cada chakra. Você está entendendo? Tá bom, vamos pensar nisso, né? Falar nisso, hoje eu atingi uma pessoa que toca violão muito bem. Ela está aí, não? Qualquer coisa vocês conversam lá, ele é violonista, especializado. É um técnico, olha lá, um técnico de violão, viu? Quer só dizer, são coincidências do mesmo amanhã, da mesma tarde, entendeu? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 78 assinaturas em livro de presença, 18 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 26 votos presenciais e 10 votos online. Os resultados de hoje, o Alci com a palestra da OEC, a Rosa sobre a holoteca, a Marta sobre cursos da APEX e a Ana Luísa sobre cursos do IPC. Gostaríamos, antes de lembrar, que na próxima segunda-feira estaremos fazendo a migração de canais de transmissão da tertúlia. Então, especialmente aí para o teletertuliano, vão aparecer na tela 3 canais, 3 opções de canais. Então, a pessoa deve procurar testar e verificar qual o melhor canal está
ocorrendo a transmissão para o seu lugar. Então, contamos com a colaboração de todos e procurem acompanhar pelo próprio site as informações que estaremos encaminhando para a atualização, né, dessa nova linha de transmissão. Agradecemos a todos e aguardamos a colaboração. Boa tarde a todos. A OIC convida os tertulianos e teletertulianos para participarem da palestra que ocorrerá nesse domingo, dia 10, no auditório da OIC. O tema da palestra é Energia dos Ambientes. Vai ser proferida pela professora Ana Paula Simões, que é arquiteta, e alguns tópicos que vão ser abordados é como realizar o diagnóstico das energias de um local, como evitar desgastes e intoxicações energéticas, que padrão de energias você deixa nos ambientes. Então, estão todos convidados a participarem da palestra. Inicia às 9h30 da manhã, nesse domingo, no auditório da OIC. Obrigado, uma boa tarde. Nós convidamos principalmente a pais e pessoas interessadas no trabalho da oficina no shopping com as crianças. Nós estamos trabalhando com o tema biodiversidade. Nós vamos ter semana desde do sábado 9 até o sábado 16. E nós estamos precisando de monitores, pessoas que gostem de trabalhar com crianças, que gostam de se dispor na assistência com esse trabalho. Nos procurem na holoteca, nós estamos lá com uma escala que vocês podem optar pelo melhor horário, o horário mais acessível a vocês. Por favor, nos procurem, estamos precisando muito de monitores. Obrigada. E aproveitando, vamos pedir também aos pais de crianças da CCI que nos procurem, procurem a Rosa da Evoluci ou a ID, para que nós possamos continuar após esse evento no shopping com o trabalho com as crianças. Obrigada. Boa tarde a todos. A Apex tem o prazer de convidá-los para o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso pode ser feito na versão presencial, nos dias 20 e 21 de novembro, ou então na versão online. A versão online consta de 4 módulos, iniciando dias 18 de outubro. As aulas serão 18 de outubro, 25 também de outubro, 1 e 8 de novembro. Maiores informações, www.apexinternacional.org/introdução, sem tio e sem acento. Muito obrigada e boa tarde. O IPC gostaria de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional de Autopesquisologia, que vai acontecer nos próximos dias 13 a 15 de novembro, no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. Esse congresso vai ser diferente porque ele vai oferecer simultaneamente as atividades de apresentação de trabalhos e conferências, alguns minicursos abertos aos alunos de primeira vez. Então, os temas desses minicursos são técnicas assistenciais, desenvolvimento dos chakras, estado vibracional, chave geral da vida e práticas da projeção lúcida. Qualquer pessoa interessada pode participar desses minicursos simultâneos ao Congresso de Autopesquisologia. As informações podem ser obtidas através do site do IPC, www.iipc.org, ou pelo telefone no Rio de Janeiro, código de área 21, 3153-7575. Obrigada. Eleito com 15 votos, teremos amanhã o verbete Parceria Pedagógica, a especialidade Reeducaciologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.